Então, a questão aqui, em primeiro lugar, é tentar entender, pelo menos provisoriamente, o que que é o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Você pegar aqui, pelo menos no Wikipédia, né? Você tem esta informação. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. Foi criado a partir do ano de 2003 como efeméride incluída no calendário escolar, até ser oficialmente instituído em âmbito nacional mediante a Lei 12.519 de 10 de novembro de 2011, sendo feriado em cerca de 1.000 cidades em todo o território nacional e nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro, através de decretos estaduais. Tá? A ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. O Dia da Consciência Negra é considerado importante no reconhecimento dos descendentes africanos e da construção da sociedade brasileira. A data, entre outras coisas, suscita questões de racismo, discriminação, igualdade social, inclusão dos negros na sociedade e a cultura afro-brasileira, assim como a promoção de fóruns, debates e outras atividades que valorizam a cultura africana. Tá, mas o que eu quero entender é o seguinte: tem alguma coisa errada nesse título, mas como assim Dia da Consciência Negra? Porque das duas umas, ou as pessoas negras têm uma consciência privilegiada, diferente do resto dos seres humanos, ou eles é o dia da consciência negra no sentido de que eles estão conscientes de que são negros e que eles estão ou marginalizados ou eles têm que ser alçados a uma condição privilegiada. Não dá para entender isso aí. Por exemplo, sobre a questão do Holocausto, no período do Partido Nacional Socialista na Alemanha, né? Sobretudo a etnia judaica é a que mais sofreu, né? Pessoas foram assim exterminadas assim a centenas nos campos de concentração na Alemanha nazista. Então você tem um dia que relembra todo aquele fato como algo para despertar a consciência das pessoas sobre um mal que não deve se repetir na humanidade. Se preserva os campos de concentração, né? E a memória das pessoas que foram dizimadas nesses lugares, no sentido de que toda a humanidade tenha consciência de um mal que foi projetado sobre uma determinada etnia, né? Mas todos os seres humanos têm que estar conscientes disso, porque todos, sejamos judeus, cristãos, islâmicos, hindus, enfim, somos todos seres humanos, né? E então uma só que grupos de seres humanos de uma determinada nação foram os alvos principais, né, de perseguição ideológica, né, durante um período, que é o período da Segunda Guerra Mundial. Então você ali é um dia de todos os seres humanos, vamos dizer assim, estarem mais conscientes desse mal que foi projetado aos seus irmãos. Somos todos irmãos. Sejamos judeus, mestiços, brancos, negros, amarelos, pardos, vermelhos. Então parece que esse tal do Dia da Consciência Negra é algo que rebaixa a condição do negro. Então temos que debater a consciência negra, temos que promover a inclusão dos negros aqui. Mas pera lá, qual negro aqui no Brasil hoje está excluído da sociedade? As cadeias estão o quê? Entupidas de negros? É isso que quer dizer? Não estou entendendo isso, né? É, será que vamos dizer assim, a escravidão hoje ainda é uma realidade e, sobretudo, uma realidade que se projeta sobre os negros? Qual que é a situação? Por que tem que haver fóruns para se discutir a inclusão e se combater o racismo e a discriminação? Pera lá, o racismo existe por toda parte, seja que for,
seja de que cor for, né? Claro que se criou aqui no Brasil uma espécie de estigma, né? E vamos falar a verdade, o período aí em que a escravidão foi uma prática aqui no Brasil, de fato ele é de certa forma recente, né? Até na Constituição de 88 se reconhecem as terras de remanescentes de Quilombo. Portanto, ali fazia 100 anos, né? A Lei Áurea, ela foi, ela foi assinada há 130 anos atrás. Isso até não é tanto tempo, né? Então parece que está esse estigma. Então, é, daquele período onde, vamos dizer assim, se havia um tratamento muito diferenciado e negativo sobre os negros, parece que se inverteu. Agora se quer dar um privilégio a mais, sendo que não pode haver diferença de. Não vai haver uma diferença essencial. Essencialmente somos todos seres humanos. No livro do Fritjof Schwann, Castas e Raças, ele deixa isso claro. Ele está distinguindo traços de personalidades, de caráter, de cultura, né? Negro, branco, amarelo, por exemplo. Mas ele não está dizendo que um tem uma qualidade melhor que a outra. E acima disso tudo, somos todos Homo sapiens. Sejamos negros, brancos, mestiços. Mas agora, o que se quer dizer exatamente com isso? Dia da Consciência Negra? Que os negros as pessoas negras têm uma consciência privilegiada ou que eles têm que estar conscientes que a situação deles é ruim, é uma situação desgraçada ou é uma situação privilegiada, mas que não é reconhecida? Não dá para entender. Agora você promove esses eventos, Dia da Consciência Negra, daí o que que acontece? Várias pessoas se reúnem lá. Aí chega o que que vai acontecer? Uma família de pessoas brancas vão lá prestar vão lá participar desse Dia da Consciência Negra para dizer o que é realmente vocês coitadinhos, vocês negros precisam do seu espaço. É assim? Você vai estimular esse tipo de coisa? Vai despertar o quê? O senso de desprezo nas pessoas? Vai separar as pessoas? Parece isso. É conscientizar de que você é diferente você negro é diferente do branco, que você tem uma consciência diferente da dele. É isso? Que se você olhar bem, isso de certa forma, no meu entender aqui, provisoriamente, isso retoma as raízes do nazismo. A raça ariana é uma raça diferenciada, e ela precisa ser reconhecida. E se não for reconhecida, ela vai promover a sua, o seu valor à força, mesmo que seja para eliminar as outras raças. Não sei, você dizer Dia da Consciência Negra me parece isso, é despertar a ideia de que as pessoas negras têm que ter uma consciência diferente de todo o resto das pessoas. É uma coisa estranha. É uma coisa que desperta mais racismo. Um movimento que parece, no seu título, pelo menos, ele é mais, ele é mais racista, né, do que qualquer ato racista. Hum. Eu, por exemplo, sou casado com uma mulher que é mulatona, né? E as nossas consciências, ambos somos cristãos e ambos dividimos os mesmos valores. Ambos criamos, temos uma filha, criamos a nossa filha a partir desses valores que vivemos de maneira universal. São valores universais que aderimos para a nossa vida. E ela está longe de ser uma pessoa discriminada, ao contrário. Eu trabalhei na PUC aqui no Paraná, tive 3 chefes que eram mulheres negras, que ganham ainda muito mais do que eu, coitado aqui, mal que eu ganho dá pras contas. Então, será que precisa se estender essa questão, assim, de forma, vamos promover a inclusão dos negros aqui no Brasil e da cultura afro-brasileira? Pô, mas isso já não está incluído? Até o Dom Bertrand de Orleans e Bragança falou, a cultura da miscigenação. Aí aparece aí na mídia, aí, nas redes sociais, na TV, um monte de gente, pessoas negras choramingando aí.
né? Pessoas até que estão vivendo uma condição bastante privilegiada, ocupando cargos públicos, choramingando porque os negros são discriminados aqui no Brasil. Aí fizeram aquele cartaz ali. Esse cartaz, nem vamos entrar nesse assunto, né, mas só para fazer uma referência passageira aqui, o cartaz da Dia da Consciência Negra desse ano, que até acho que foi um deputado aí que quebrou o cartaz aí, né, na Câmara lá dos Deputados, é um cartaz que representa um desenho, uma estampa, um desenho em que você tem uma pessoa, o desenho de uma pessoa algemada e deitada no chão, né, de cor negra, e mais adiante dela, em pé e de costas para nós, uma pessoa vestida de policial, armada e de cor branca. Quer dizer, um ataque frontal não só ao governo, mas como à instituição da Polícia Militar. Mas pera lá, não existem policiais negros? Então, o ataque é o quê? É a polícia militar? É a instituição da polícia? É ao policial branco especificamente? O que é isso aí? Quer dizer, é uma coisa que confunde as pessoas, né? Quer dar uma imagem muito resumida da condição da pessoa negra aqui no Brasil, e nessa de tentar resumir a condição na pura e simples atitude de racismo, na pura e simples atitude de racismo, vai despertar apenas um tipo de ideia, que determinada raça é tratada com desrespeito e que uma outra determinada raça impõe seu respeito na base da bala. Quer dizer, o que se está tentando despertar é consciência de militantes. Quer dizer, é claro que é toda uma manobra ideológica. Desde a criação desse movimento é uma manobra ideológica. Porque não pode haver uma consciência específica da pessoa negra. Somos todos seres humanos. Todos temos o mesmo padrão de consciência. O que muda é o caráter da pessoa, o livre-arbítrio. E isso também não depende das raças. Mas agora se cria a consciência negra, né? E então as pessoas negras têm o dever de se sentir privilegiadas ou se sentir rebaixadas diante da situação atual em que vivemos no Brasil. É isso que quer dizer? É uma coisa meio confusa. É uma série de eu mesmo fico aqui confuso, quer dizer, uma série de questões para se pensar só nisso aí, uma série de fatores a se analisar, que isso remonta a muito tempo, a mais de 100 anos atrás, né? Envolve a relação entre as pessoas, envolve a distinção de, 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 de etnias, de cor de pele, né? De culturas, vai envolver a questão escravagista, né? Vai envolver os conflitos atuais, né? Vai envolver os atos de discriminação, vai envolver atos de racismo, né? Quer dizer, a coisa vai se enraizando para uma série complexa de situações e valores a serem analisados, mas tudo tem que ser resumido assim: o desenho de uma pessoa negra algemada e morta no chão, e um pouco mais adiante, uma pessoa vestida de policial em pé e armada como suposto executor dessa pessoa negra. Tudo se resume a isso. O negro não é respeitado aqui no Brasil, sobretudo pela polícia branca, que é produto de um governo que está sendo regido por pessoas brancas, racistas, fascistas, conservadoras, ultraconservadoras, ultradireitistas. No fim, é isso. Quer dizer, aquilo que era para ser uma espécie de uma espécie de homenagem e de reconhecimento da contribuição das pessoas negras também para o Brasil, se torna um movimento de militância e bastante baixo, porque o desenho que foi colocado ali, qualquer desses, né, é, esses grafiteiros de meia pataca aí pode desenhar em meia hora no muro. Quer dizer, tudo tem que se resumir a militância, tudo tem que se resumir a uma oposição. Então quer dizer que não pode ter gente branca no governo, não pode ter gente cristã, conservadora de direita no governo. E nós estamos dizendo, é claro, que no governo Bolsonaro está acontecendo muita porcaria, né? Tá cheio de coisa aí que questionar, né? Os atos do Jair Bolsonaro estão sendo muito questionados e tem que ser questionados mesmo. Mas esse não é o centro da conversa.
o que se está tentando promover aí com esse Dia da Consciência Negra aí, no meu entender agora, né, analisando brevemente o assunto, me parece simplesmente não só rebaixar, não só discriminar cada vez mais, né, as pessoas negras, como promover uma separação entre as pessoas, promover uma falsa consciência, né, vamos dizer assim, despertar um sentimento de culpa nas pessoas que não são negras, e ainda promover uma militância radical e perigosa, né, porque você vai exatamente despertar um senso artificial de diferenças e de luta de classes, a velha luta de classes. E por fim das contas termina tudo numa choradeira porque somos injustiçados. Olha, cara, nos poemas do Castro Alves, grande poeta brasileiro, eu amo o Castro Alves, não é o meu poeta preferido, mas você vê até no próprio o Navio Negreiro, você vê que o próprio Castro Alves, que é um cara que ouvia muito a voz dos negros, né, sobretudo na época da escravidão, você vê que ele mesmo não consegue dar uma solução para aquela situação, né? Porque naquela época nem os negros tinham condições de sair daquela situação. Como é que isso foi promovido? Como é que foi promovida uma mudança qualitativa na vida dos negros? Você tinha já a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, né? E logo depois veio a lei áurea. Então aqui você pega aqui no, no, no livro sobre a história da Revolução Quilombola, né? Este aqui no caso. Vou ler só a contracapa que dá um resumo aqui e uma outra perspectiva dessa questão do Zumbi de Palmares. As ONGs procuram mitificar a história do Quilombo dos Palmares, apresentando-o como um refúgio de liberdade do negro perseguido. A realidade histórica, entretanto, difere bastante dessa criação mítica. Na verdade, o referido Quilombo mantinha a escravidão e espalhava o terror, mesmo entre muitos negros. Libertadora dos escravos, a princesa Isabel era uma alma cristã e bondosa que aceitou sacrificar o trono em troca da libertação dos escravos. Após ter ela assinado a Lei Áurea, o barão de Cotegipe vaticinou: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. Um ano depois, o golpe militar de Deodoro derrubava a monarquia. Ao seguir com sua família para o exílio, lembrando-se da profecia de Cotegipe, a princesa declarou: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil. Segundo os atuais movimentos quilombolas, essa harmonia, a miscigenação e a bondade de trato brasileiro devem acabar. Seria o conflito de raças acrescentado à luta de classes marxista. Para isso, cumpre alterar a história. A bondosa princesa Isabel, que acabou com a escravidão pelas vias legais e com o sacrifício do próprio trono, deve ser substituída por Zumbi, líder guerreiro negro, tirano escravocrata, né? Quer dizer, claro, a gente tem que lembrar também que quem escreveu, quem, né, elaborou a Lei Áurea não foi bem a princesa Isabel, foi que era o ministro na época, que era o Ferreira Viana, e ela foi lá e assinou, ela mesma, né, participou do processo, mas não foi ela que elaborou o texto. E na época você tinha lá aquele embate entre conservadores, né, e libertadores, enfim. Né? A história também é bastante complexa. As pessoas precisam entender. Vocês precisam, pelo menos, gente, consultar as enciclopédias, onde você tem alguns verbetes que explicam, pelo menos cronologicamente, todas as situações históricas, as etapas. Né? Até se chegar na Lei Áurea, até chegar na questão da proclamação da República, tudo isso conta, gente. Né? Agora, o que vocês querem estimular? Eu conheço, tenho muitos amigos negros que estão cagando para essa questão da Dia da Consciência Negra. E eles estão certos. Você imagine o que seria o meu poeta preferido? E olha que eu leio poesia pra caramba também. O poeta brasileiro que eu mais gosto, que eu mais admiro, é nada menos que Cruz e Souza. Eu tenho aqui, entre os livros que eu tenho dentro, tem esse aqui, Poesias Completas. Cruz e Souza, que viveu naquele período, pior período para um negro viver no Brasil, que foi aquele. Então você imagina o que seria dele se ele fosse se render a essa ideia do Dia da Consciência Negra e ficar choramingando pela sua condição de negro, que não é reconhecida aqui no Brasil, pela inclusão, né, contra o racismo, contra a discriminação. Criou uma obra monumental. Né? Isso aqui, cara, é nível de Baudelaire. Meu. Então, aqui, só ler pelo menos a sinopse da vida.
do cara. Cruz e Souza. João da Cruz e Souza, 1861-1898, conhecido como Cisne Negro, de nosso simbolismo, seu esteta sofredor, foi o poeta que por excelência procurou na arte a transfiguração da dor de viver e de enfrentar os duros contrastes provocados pelas discriminações sociais. Ó. Discriminações sociais, não é nem discriminação de negro. Era negro, filho de escravos. Como escritor, permaneceu incompreendido pela crítica, não chegando a conhecer a glória. Morreu aos 37 anos devido à doença que lhe marcou a vida, tuberculose. Com o passar do tempo, tornou-se reconhecido como o grande mestre do simbolismo brasileiro. A dimensão cósmica de sua obra, a presença nela dos pobres e deserdados e a grandeza da visão transcendental com que busca poeticamente redimir as limitações da condição humana constituem alguns dos traços estéticos que o tornam inconfundível, ou seja, busca poeticamente redimir as limitações da condição humana, não da condição dos negros especificamente, né? Porque ele é humano, ele é, antes de ser negro, ele é gente, né? Essa parte, né, da cor da pele fenotípica, esse é mais acidental, transfigurando a dor, a morte, o mistério, o inferno para uma dimensão metafísica. Cruz e Souza realizou em seu trabalho artístico a alquimia maior, pretendida pelos simbolistas. Considerar o poeta como vidente e a poesia como ritual mágico, como combinação mística de palavras reveladoras de outras dimensões da existência, por meio de símbolos e melodias. Nestas poesias completas, defrontamos-nos com uma constante e bem conhecida tematização do impalpável, do raro, do inexprimível. Em essência, o sentido profundo de todo fazer poético. Quer dizer, ele pouco falou da sua condição de negro, e você vê nas poesias, esse cara, qualquer poesia que você lê dele, ele não toca tanto na sua condição social e na sua condição de ser uma pessoa da cor negra, mas daquilo que transcende tudo isso. Hum? Até na sinopse da vida dele, a gente vê que não se está falando da condição de ser negro ou de ser branco, mas da situação, do sentido da vida humana, né? E para onde ela vai, de onde ela vem, para onde ela vai. Tanto que ele fala aqui, né? O simbolismo e a metafísica da poesia. Quer dizer, uma coisa que vai além de qualquer situação. Né? Quer dizer, um negro filho de escravos do século XIX, vivendo sob a pior condição possível, né, para o negro na época, e criou uma obra monumental, maravilhosa, um legado. Não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Um cara que conversa com Baudelaire, com Rimbaud, hein? Com Lamartine, vamos dizer assim. Quer dizer, e as pessoas aqui estão querendo choramingar o Dia da Consciência Negra. Dia da consciência de todas as pessoas. Sejam negras, brancas, amarelas, pardas, né? Então, no meu entender, pelo menos o título está errado. Faça-se um debate sobre aquela situação histórica que foi terrível. E também se inclua nesse debate, pelo menos aí, os livros de Gilberto Freire, sobretudo Casa Grande e Senzala, onde ele deixa claro que os grandes senhores ali deixavam os seus negócios nas mãos dos negros, porque confiavam muito na inteligência dos negros. Veja só. É só estudar, gente. Era mais ou menos isso.